Olá, amigos, bom dia. Pastor Douglas Costa aqui com vocês. Nós estamos começando essa nossa live da Sagrada Família, né? E pode ver, o pastor está de máscara, só que eu fiz isso para mostrar para você a necessidade do uso da máscara, né? E no nosso caso aqui, depois eu vou até virar a câmera um pouquinho, o uso da máscara, no caso aqui na igreja, chega a ser desnecessário. Pastor, por quê? Pastor, por que chega a ser desnecessário? Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui. Não dá para fazer a live assim de máscara, pregar de máscara, não é confortável. A irmã Patrícia está aqui com a gente, quer ver? Ó? Eu vou mostrar para vocês, eu vou virar a câmera para vocês verem. A igreja ela está vazia, ó. A igreja ela está vazia, ó. Não tem ninguém na igreja lá na porta. Quem está é o pastor Luiz, ó. Olha a distância, ó. Olha a distância que eu me encontro aqui. Então, o uso de máscara aqui não é necessário. Por que não é necessário? Né? Por causa disso, estamos a uma distância segura um do outro, onde dá tudo certo, tá bom? Fiz a questão de mostrar para vocês, porque senão às vezes tem pessoas que falam, esses pastores é displicente, né? Não é, a gente sabe nossa. E não vamos de forma alguma colocar a nossa vida em risco e nem a vida de ninguém, de forma nenhuma. A vida das pessoas é a preciosidade. E aí quando a gente vai dar um atendimento, aí a gente procura usar máscara. Na segunda-feira mesmo, quando uma pessoa precisou, pastor, preciso da oração do senhor, eu atendi a pessoa de máscara, né? Porque você vai se aproximar mais. Eu falei, olha, é um cuidado com a sua saúde, com a minha saúde, é uma precaução que nós temos que tomar, tá bom? E eu peço para você tomar sim esses cuidados. Peço que você use a máscara, use o álcool gel. Ah, pastor, o senhor não tem álcool gel? Pastor tem, ó, tá no bolso da minha jaqueta aqui, ó. Ó o álcool gel do pastor aqui, ó. Tenho sim. Ah, não pode fazer propaganda, né? Mas tá aqui o álcool gel. E a gente tem que tomar as medidas necessárias de prevenção e de segurança, né? De prevenção e de segurança, tá bom? Quando você vier também aqui à igreja, a igreja ela tá aberta. Ela tá aberta para atendimento toda segunda, toda quarta, toda sexta e todo domingo. Segunda, quarta, sexta e domingo nós estamos abertos, onde você pode vir honrar os seus compromissos com Deus. Inclusive eu faço até um pedido para você, seja fiel a Deus. A Bíblia fala, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida, tá bom? E eu tenho uma palavra também, hoje essa aqui é a live da Sagrada Família, na qual eu tenho uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa, abençoar o seu lar. Pastor, e essa palavra está onde? Bem, quando nós falamos de família, nós devemos sempre tomar um cuidado muito grande, porque é muito fácil, às vezes, a gente ver o defeito das pessoas, ver o erro das pessoas. É fácil. E às vezes nós enxergamos o erro da outra pessoa e deixamos de olhar para a gente. Então é esse cuidado que eu quero trazer para você nessa manhã. A Bíblia diz assim, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo, vamos ler o capítulo 7 do versículo 1 em diante. É um cuidado que todo mundo deve ter, que eu e você devemos ter, até mesmo para a gente poder cuidar bem da nossa família, poder tratar bem do nosso lar, da nossa casa. Diz assim, ó, Evangelho de Mateus, o nosso capítulo é o capítulo 7, o nosso versículo é do versículo 1 em diante. A Bíblia diz assim, ó, não julgueis, para que não sejais julgados. Muito cuidado com as conclusões que você acaba tirando das pessoas. Ah, mas a pessoa não quer, a pessoa é má, a pessoa é isso, a pessoa não tem caráter. Muito cuidado. Eu costumo falar assim para as pessoas que o ser humano ele é frágil. Todos nós somos frágeis. Todos nós temos dificuldades.
E eu comparo muito com o amor que Deus tem em relação à nossa vida. Eu fico pensando, poxa, o quanto que Deus amou e ama o Douglas, eu fico pensando nisso. Eu fico pensando assim, poxa, Deus tem tanta paciência comigo, tem tanta compreensão comigo. Será que eu estou tendo essa paciência, essa tolerância, essa compreensão, essa benevolência? Ah, mas eu não sou Deus, pastor. Realmente eu e você não somos. Mas aquele que é de Jesus, ele tem o amor de Deus dentro do coração dele. Aquele que entregou a vida para Jesus. É por isso que é importante você ter uma vida com Deus. Porque quando você tem uma vida com Deus, essa vida com Deus, a vida de Deus, ela se manifesta na sua vida. E aí você consegue exalar amor, você consegue exalar paciência, você consegue muitas vezes ser ofendido e não ofender. Você consegue ser tratado mal e não tratar mal. Ainda que estejam te tratando mal, ainda que estejam falando mal de você, é uma coisa que o mundo não entende. Tanto que a Bíblia fala bem assim, que o amor de Deus, esse amor nos constrange. E nos constrange mesmo. A pessoa natural não entende o amor de Deus. A pessoa natural não entende, nossa, mas você vai perdoar? Ou, mas você vai dar mais uma chance? Ou, mas que é isso? Olha o que você ouviu, você não vai reagir? Não, porque eu tenho o amor de Deus. O amor de Deus faz isso conosco. Continuando, não julgueis para que não sejais julgados. Porque diz assim, ó, olha que interessante, a semeadura aqui, ó. Pois com o critério com que julgardes, cuidado como você julga, cuidado como você analisa, que aí você vai ver a lei do retorno. Com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Pastor, o que é isso? Como que você gostaria de ser tratado pelas pessoas quando você erra? Quando você deixa a desejar? Será que a forma, a abordagem que você tem adotado em relação às pessoas da sua casa, da sua família, será que está certa? Será que a forma que você tem adotado de lidar com as situações, às vezes da forma do abordar o seu cônjuge, abordar o seu filho, será que está certo? Para um pouco para pensar, como que Deus ele te aborda? Ele não te aborda e me aborda com desprezo, com descaso, com chocarrice. Não. Deus ele nos exorta em amor, em compreensão. E é isso que Deus está nos mostrando. Porque com a medida que você medir, você vai ser medido. Você vai ser medido pelas pessoas e até mesmo por Deus. Tem um trecho aqui que eu quero mostrar para você, que é algo que vale a pena refletir sobre isso. Aqui mesmo em Mateus, deixa o Mateus 7 marcado. Vamos no Mateus capítulo 5. A gente vem com algo às vezes para pregar e Deus ele vai nos dirigindo. Evangelho de Mateus capítulo 5. Nós vamos falar das bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças tem algo aqui que eu acho interessante. E é lei da semeadura isso aqui. Mateus capítulo 5, versículo 7. Olha o que diz a Bíblia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Meu irmão, minha irmã, às vezes o que falta na vida de muitas pessoas é ter mais misericórdia, é ter mais paciência. Lembrando aquilo que o homem planta, ele vai colher, tanto com os homens quanto também com Deus. Eu vou ser sincero com você.
eu me esforço a cada dia para viver conforme essas regras. Nos meus questionamentos, aconselhamentos, a forma que eu vejo as pessoas, o problema, dentro da minha família. Eu falo, não, meu Deus, eu sou tão frágil quanto qualquer um deles. Eu olho para a minha fragilidade e vejo o quanto que Deus ele me ama, o quanto que Deus ele tem paciência comigo. E como que eu não vou procurar ter paciência com o meu semelhante? Aqui, isso que eu estou falando para você, se enquadra até mesmo num outro princípio. Qual princípio? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, poxa, se eu quero ser tratado, mesmo que eu esteja errado, se eu quero ser tratado com doçura, com brandura, mesmo no erro. Ou, pastor, não gosto que ninguém grite comigo. Não gosto que ninguém fique, por exemplo, me dando charadas. Não gosto que ninguém me trate, enfim. Então, eu devo observar como que eu estou vivendo. Porque a Bíblia, ela é, sim, uma grande semeadura. Vamos voltar para Mateus. A Bíblia não, a vida é uma grande semeadura. Vamos voltar para Mateus capítulo 7. Nós estávamos lendo o versículo 2, que diz assim: pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Aí vem o versículo 3. Por que vês tu o argueiro que está no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu? Eu volto a dizer, é fácil ver os defeitos alheios. Mas e olhar para os nossos defeitos? E olhar para as nossas fragilidades? É muito fácil apontar, você é isso, você é aquilo, você e tal, você e tal. É muito fácil cobrar. Mas a gente tem que olhar para a gente. Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave? Ou seja, você vê as fragilidades das pessoas, mas você deve olhar para as suas também. Eu devo olhar para as minhas, que todos nós temos. Ah, pastor, o senhor tem? Claro que eu tenho fragilidade. Perfeito é só um só, o Senhor Jesus Cristo. A cada dia eu procuro me aperfeiçoar mais. Aliás, todos nós nessa vida devemos procurar nos aperfeiçoar. É um aperfeiçoamento constante. É um melhorar constante. E na família é desafiador. Pastor, por que é desafiador? Vamos comparar o ambiente do lar. É desafiador tanto para o esposo quanto para a esposa. Às vezes a pessoa, ela não entende, ela acha assim, olha, eu namorei, eu noivei, a gente se casou e você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não é assim. O casamento, para poder desenvolver bem, exige um trabalho mútuo. Por que mútuo? Porque é dos dois, de aperfeiçoamento. O casal tem que querer melhorar juntos. O homem tem que tirar arestas que tem em si e a mulher também. É os dois crescendo juntos. Quando nascem os filhos, é desafiador. Pastor, por que os filhos são desafiadores? Porque eu vejo que os filhos, muitas vezes, eles nos levam, não é que eles testam a nossa paciência, mas eles nos levam a desenvolver uma paciência maior, uma compreensão maior. É desafiador. Quando você vai lidar com os cunhados, cunhadas, é desafiador. A sogra, o sogro, é desafiador. Então tudo isso faz com que nós nos tornemos pessoas melhores. Não foi à toa porque Deus criou a instituição da família, não foi à toa. Não foi à toa que Deus ele pegou e uniu um homem e uma mulher com a intenção de fazer a família, de gerar a família.
e colocar esses dois indivíduos de culturas muitas vezes diferentes, de manias diferentes, de métodos diferentes de lidar com os problemas, juntos. Não foi à toa, é buscando o aperfeiçoamento. Então, para você, cristão, não se perder, cuidado na forma que você tem reparado no defeito, não é nem defeito, desculpa o termo defeito, mas na fragilidade das pessoas que estão ao seu redor. Porque todos nós temos fragilidades. Então, onde a Bíblia está dizendo, por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e às vezes você não vê a trave que está no seu? Ou seja, às vezes a sua fragilidade em determinadas coisas, em determinados assuntos, ela é muito maior do que daquela pessoa que você está triste, que você está decepcionado, decepcionada. Só que, como desde o início da mensagem eu falei, é muito fácil reparar no defeito alheio e muitas vezes não enxergar os nossos defeitos. É por isso que, na minha opinião, um relacionamento saudável, ele se desenvolve com algumas coisas simples do cotidiano, como muitas vezes me desculpe, me perdoe, como, por exemplo, gentilezas. Poxa, é coisa mais linda o casal trocar gentileza um com o outro, com os filhos. Não ser aquele, às vezes, pai, é assim, aquele pai, aquela mãe, é assim, tem que fazer. Não, não. Ô filho, por favor, por gentileza, vem cá, eu gostaria de conversar com você. Um ambiente saudável. Se nós observarmos as regras bíblicas, nós iremos viver um ambiente saudável com a nossa família, com o nosso lar. Então eu estou com essa palavra aqui, ó. Cuidado com os julgamentos. Até mesmo porque, vamos em Isaías 38. Amo muito esse trecho de Isaías 38. Isaías, capítulo 38. Vejamos o que diz a Bíblia. Às vezes parece que não, mas uma palavra simples como essa, um método assim, pode ver, nós temos procurado fazer de várias maneiras as nossas lives. Ora a gente faz um louvor com os instrumentos, ora a gente usa playback, ora a gente tem essa abordagem como estamos tendo aqui, uma abordagem mais direta, como se fosse um bate-papo, um comentário, Eu creio que os mais diversos tipos de abordagem, ele é interessante e edifica bastante. Olha o que diz Isaías 38, diz assim, ó: naqueles dias, Ezequias, do versículo 1 em diante, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ter enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha o que diz a Bíblia. Bem, para nós já basta. Aqui Deus estava dizendo, olha, organize a sua casa, porque você vai morrer. E eu quero fazer o seguinte comentário. Tem muita gente, a nossa partida desse mundo, ela é certa. Só que aqui fala também, essa morte significa morte espiritual. Morte espiritual, nós temos que pôr a nossa casa em ordem, a nossa vida em ordem, porque um dia nós vamos partir e vamos prestar contas com o nosso Senhor. Mas aqui eu quero falar sobre algo que Deus plantou no meu coração. O que tem de pessoa, se perguntar para qualquer pessoa, o sonho dessa pessoa vai ser, pastor, estamos falando de família. Eu quero ter uma família feliz, eu quero ter um relacionamento saudável, eu quero ter um casamento feliz. Só que tem pessoas que, se não ordenar a sua casa, ou seja, não olhar para si e consertar as arestas que tem, não ordenar a sua casa. Sabia que tem muita gente casada que, se não ordenar a sua casa, ela nunca vai ser feliz no casamento?
Pastor, eu não estou entendendo. Eu vou tentar ser mais claro. Se você não mudar o negócio, pastor, mas o meu cônjuge é assim, assim, assim. Tá, ele é. Você está reparando no argueiro que está no olho dele. E às vezes você está esquecendo a trave que está no seu. Então aqui a palavra está dizendo o quê? Se você não ordenar a sua casa, se você não mudar, não vai ter oração que vai transformar o seu casamento. Não vai ter. E às vezes tem muita gente que coloca um véu como se fosse um véu nos olhos e fala, pastor, eu estou há tanto tempo, vamos dar um exemplo. O marido orando pela esposa, a esposa orando pelo marido. Só que às vezes tem coisa que tem que mudar em você que ora, você que está buscando e não mudou. E não mudou, e não melhora. Então se a pessoa não ordenar a sua casa, se eu não ordenar a minha casa e você não ordenar a sua, Deus não vai poder operar. Às vezes pode entrar aquele argumento, por exemplo, pastor, mas eu estou procurando, pastor, pelo que eu sei, o casamento é construído pelos dois. Sim, mas primeiro faça você a sua parte. Você procure melhorar. Você procure ir além. É muito fácil falar, olha, ele tem que mudar, ela tem que mudar, só que a mudança começa em você. Começa em mim. Pastor, meu filho e minha filha têm que melhorar. Tem. Mas às vezes primeiro você tem que melhorar a sua abordagem, o seu tratamento, o seu comportamento com os seus filhos. Como que você aborda os seus filhos? Olha um pouco para trás, olha um pouco no passado. Como que é a sua postura com eles? Está dando para entender? Então, a palavra de Deus ela é muito precisa, ela é exata. Então é algo, ô Rosana, bom dia, o Francisco Carlos também, bom dia, tá? Então a palavra de Deus ela é muito precisa, ela é exata. Sabia que tem pessoas que, se elas não despertarem, elas nunca vão casar? Pastor, o que é isso? Não vai. Não vai. Porque elas têm que mudar. Elas primeiro têm que melhorar. Eu fico tão triste quando eu ouço pessoas decepcionadas, pessoas desiludidas, falando a seguinte coisa. Por exemplo, a mulher fala todo homem é igual. E tem homem que fala toda mulher é igual. Não, ninguém é igual a ninguém. Mas uma pessoa que fala, que usa desse tipo de palavras, na realidade, esta pessoa, ela tem sérias marcas da vida, sérias frustrações. Não é igual. E às vezes uma pessoa machucada assim, ela nunca vai conseguir ser feliz. Não vai. Então por isso que a Bíblia hoje, a mensagem, está nos mostrando, eu falei um pouquinho de relacionamento, estou falando de relacionamento. Se você, pode ver, tem pessoa que não tem amizade com ninguém. Tem pessoa que em todo lugar que vai, arruma confusão, se desentende. Sabe, porque, pastor, é que eu estou aqui apertando a tecla do celular. Então, pastor, por que acontece isso? Você vê que é algo de mal que tem na pessoa. Às vezes é uma fragilidade que tem na pessoa que tem que ser melhorado. Então eu venho trazer essa palavra para você nesta quarta-feira, nessa nossa live da família, que tome muito cuidado na questão de observar a fragilidade das pessoas. Tome muito cuidado, porque você também, assim como eu, olha o que eu estou dizendo, assim como eu, pastor, o senhor tem, eu tenho as minhas fragilidades, eu tenho as minhas dificuldades, também tenho. É uma coisa que a gente vai sempre ter que melhorar, tá bom? Sempre vai ter que aperfeiçoar, sempre vai ter que ir além. E procure usar da mesma misericórdia que Deus usa com você, procure usar com as outras pessoas. Por que ser tão duro, tão dura? Por que ser tão implacável? Por que ser tão incisivo, incisiva? Cuidado como você trata os seus filhos.
Seus filhos, obviamente, né? Obviamente o quê, pastor? Obviamente seus filhos são mais jovens, mais novos que você. E eu e você no passado, nós erramos. Às vezes eu fico olhando para mim, eu falo, meu Deus, como às vezes eu era cabeça dura para algumas coisas, né? De difícil entendimento, como eu era meio lento para algumas coisas, e poxa, papai e mamãe teve paciência, embora às vezes dava uns puxão de orelha, dava umas, me perdoe, umas patadas. Olá Priscila, tudo bem? A irmã Lúcia também dos Santos está aí. Mas eles tiveram, na medida do possível, a paciência deles, só que nós estamos em Cristo. E quem está em Cristo é uma nova criatura. Eu não posso comparar, pegar, o pastor, o senhor acha que o senhor, vamos dizer assim, foi educado com muita dureza, com muita truculência e tal? Meus pais me deram a melhor educação que poderia dar para mim. Só que na época meus pais não estavam em Cristo. Hoje eu estou em Cristo. E a Bíblia fala que quem está em Cristo é uma nova criatura. Ou seja, foi muito bom o que eu recebi. Só que o que eu tenho que oferecer para o meu filho tem que ser muito melhor, porque eu estou em Cristo. Deu para entender? Às vezes você tem um padrão de casamento, uma visão de casamento pelo que você viveu, pelo que você absorveu. Só que agora que você está em Cristo, seu padrão é melhor. Às vezes você teve até uma desilusão, tá? Pastor, infelizmente, devido a uma série de situações, o meu primeiro casamento não deu certo. Só que agora você está em Cristo. E se você souber fazer a coisa com Deus e conduzir com Deus, você vai ser feliz, a coisa vai melhorar, você vai conseguir se realizar, porque com Jesus no barco tudo vai bem. Então, em Isaías 38, versículo 1, a Bíblia diz assim, como nós acabamos de ler, que o profeta Isaías foi até o rei Ezequias e falou assim, olha, ordena a tua casa, porque senão, nessa forma, você vai morrer. Ordena o seu coração, ordena os seus sentimentos, ordena as suas reações. A irmã Lídia, um abraço. Luiz Alessandro, bom dia. Né? Ordena os seus sentimentos. Paula Novaes, bom dia. Ordena. Eu sou explosivo, explosiva. Ordena isso daí. Pastor, o que vem na boca eu falo mesmo. Não, pastor, quando eu fico triste eu dou um gelo mesmo, eu fico 3, 4 dias. Você acha que isso é normal? Ordena. Ordena. Mas eu sou assim mesmo, pelo menos eu sou verdadeiro. A gente tem que parar de dar desculpa para os erros. Você pode ser verdadeiro, verdadeira assim como eu. Posso ser verdadeiro sem ser indelicado, ofensivo. Eu posso ser verdadeiro. A gente pode falar, eu posso falar a verdade para qualquer pessoa sem humilhar a pessoa. Sem humilhar. Por isso que a palavra de Deus diz, nós estamos vendo, ordena a tua casa. Ordena. Ordena. Ordena o seu coração. Por que ser mandão, mandona? Por que ser ditador? Não, para mim tem que ser do meu jeito. Então se prepare, ou seu casamento vai acabar, ou você vai ficar sozinho o resto da vida. Então eu fico mesmo. Então fica, então. Então fica sozinho. Porque não é assim. É compartilhado. Lembre-se, a gente sempre tem algo a aprender com as outras pessoas. Quando Deus uniu um homem e uma mulher, ambos vão aprender juntos. E é desafiador. Relacionamento é desafiador. Relacionamento sadio traz crescimento, amadurecimento. Tá bom? Fica com essa palavra. Eu quero orar por você e pela sua casa, pela sua família. Quero orar por todos vocês agora. E eu espero de todo o meu coração que essa palavra, de alguma forma, ela venha contribuir para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Outra coisa importante.
Os filhos vêm para também nos melhorar. O que, pastor? Claro que é. Claro que é. Eu falo isso que depois que meu filho nasceu, o que meu filho contribuiu e contribui para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. Então é desafiador, sim. Né? A Bíblia fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Um casamento para aqueles que amam a Deus vai cooperar para o bem. O nascimento de um filho vai cooperar para o bem. Olha o que eu vou falar. Às vezes uma sogra até mesmo chata, vai cooperar para o seu bem. Eu falo, poxa, mas a minha sogra e tal. E às vezes você pensa em se afastar, não. A Bíblia fala que tudo coopera para o bem. Para o bem. Para o bem. Para o bem. Já falei, já contei várias vezes aqui na igreja, agora vai até para as redes sociais. O Emerson tá aí, a Cristiane Amário também tá aí, a Maria Costa tá aí. Bom dia a todos vocês. Já falei para vocês aqui, para os irmãos da igreja, agora vou deixar nas redes sociais também. Quando eu namorava com a minha esposa, eu tive muita dificuldade com a minha sogra. Eu fui conhecer minha sogra faltando um mês para o casamento. E depois que eu a conheci, ela falou assim, eu acho que eu não vou no casamento. Eu falei assim, olha, se a senhora não for, o casamento vai acontecer. Só que a senhora não indo, eu vou sentir como se a minha mãe não tivesse ido. Pastor, por que o senhor não quis conhecer sua sogra antes? Não foi eu que não quis conhecer, ela que não queria me ver. Ela que não queria ver essa... Agora eu vou brincar com você, essa belezura aqui. Mas por que ela não queria? Porque ela sofreu muito na vida. Ela teve um casamento difícil a ponto que ela se separou. Ela era machucada. E ela sempre teve medo que as filhas dela passassem a mesma coisa que ela passou. Era isso. Então, foi onde, não foi só comigo, meus cunhados tiveram o mesmo problema. Então, era um trauma que ela tinha. E eu, como homem de Deus, eu orava por ela, e depois eu compreendi melhor a postura dela. Eu lembro que enquanto eu comecei a namorar minha esposa, eu não conhecia a minha sogra, o meu cunhado veio e me abordou, ligou para mim. Meu cunhado, na época eu tinha feito um procedimento cirúrgico pequeno, eu estava em casa, ele ligou para mim e falou assim, você sabe quem está falando? Foi desafiador. Eu falei, não sei. Ah, você está falando com, não vou citar nome, está falando com fulano de tal. Eu falei, pois não. Ah, sou irmão da Flávia. Eu falei, tá bom. Aí falou assim, você sabe que se você fizer alguma coisa errada, eu vou atrás de você, não sei o que e tal. Eu falei, tudo bem. Eu falei assim, olha, deixa eu explicar uma coisa. Eu ainda não fui conhecer sua mãe, não foi porque eu não quis, não. Eu expliquei para ele, conversei. Aí contei, assim. E aí ele, na ligação mesmo, ele falou assim, eu tô vendo que você é diferente. Ainda eu deixei claro, eu falei, olha, eu não tô de brincadeira com a sua irmã, não. Eu não sou pessoa de brincadeira. E aí conversei, ele falou assim, Douglas, agora eu vou te ajudar. E é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Então, quando você procura, até inclusive nessa ligação, eu falei assim, olha, você como irmão, para defender as suas irmãs, sua mãe cuida das meninas sozinha, eu talvez no seu lugar eu faria a mesma coisa. Para cuidar da minha irmã. E aí ele viu, poxa, você é um cara diferente. Então, é muito importante, eu estou contando toda essa história porque às vezes a gente, estou resumindo, tá? E às vezes as pessoas, elas pensam, pastor, é muito fácil o senhor falar, porque o senhor não passou por nenhuma situação. Você não tem noção das lutas que eu e minha esposa já passamos, das dificuldades. Grandes lutas, grandes dificuldades. Mas quando você tem o amor de Deus, e hoje, como todos vocês sabem, poxa, minha sogra é como minha mãe para mim. Eu tenho um carinho por ela, inclusive nesses dias de quarentena tá uma luta. Eu tô doido para comer um bolo de mandioca com a minha sogra e não tá dando, poxa.
não dá para ir visitá-la, tem que ter cuidado com ela. Então, por amor, a gente nós não vamos aí e tal. Mas o que eu quero mostrar para você? Procure se pôr no lugar da outra pessoa. Procure conhecer a história da outra pessoa, do seu cônjuge, sabe? Procura se colocar no lugar do seu filho. Ah, menino, menina, não é para você mentir, claro. A gente sabe que mentir é errado, não deve mentir. Mas falar em off para nós aqui. Quantas vezes antes, quando nós éramos jovens, nós mentimos? E me perdoa que eu vou dizer, tem gente que mente até hoje. Então não seja pesado demais. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Tá saindo um ruído aqui, a jaqueta esbarrando aqui. Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Com a mesma forma que você pesar, você vai ser pesado. Então é onde a palavra está dizendo, ordena a tua casa. Você já foi criança, você já foi jovem, você já foi adolescente. Vamos entender. Contar até um segredinho aqui para vocês. Acho que até meu filho depois vai ouvir. Meu filho não é metade do que eu era. Meu filho é uma benção. Deus abençoe a vida dele. Muito, porque tá de quarentena em casa. Tá ficando até bravo ficar de quarentena em casa. Esses dias ele falou, pai, tô com saudade da escola. Eu falei, aleluia. Tem que acontecer algumas coisas para Deus transformar. Então usemos de misericórdia, usemos de amor, usemos de benevolência, seja mais leve. Você vai ver como muita coisa vai mudar na sua vida. Cobre menos, compreenda mais. Muita coisa vai melhorar. Para quem é solteiro, você vai conseguir um relacionamento saudável. E Deus vai dirigindo mais e mais. Tá bom? Eu vou orar por você, pela sua casa, pela sua família. Acho que já falei demais, mas eu creio que foi o suficiente para te ajudar. Espero que te ajude, tá bom? Vamos orar pela nossa casa, nossa família. Pai, no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu venho orar por esta pessoa, por este meu irmão, por essa minha irmã, por essa família, por essa casa. E, meu Deus, é desafiador o ambiente familiar, é desafiador o casamento, mas é algo que foi algo que o Senhor criou para que nós venhamos amadurecer, para que nós venhamos crescer, para que um venha aperfeiçoar o outro. O Senhor nos envia filhos para nos aperfeiçoar também. O Senhor faz com que um homem e uma mulher se unam, não para sermos pessoas egoístas, mas para que nós venhamos crescer. O ambiente familiar, meu Deus, com os colaterais é desafiador, cunhados, cunhadas, o sogro, a sogra, o genro e a nora, mas tudo, como diz a tua palavra, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Pai, eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa e eu venho orar por essa casa, por essa família, por este casal. Eu venho orar pela vida desse filho, dessa filha, desse sogro, dessa sogra, desse genro, dessa nora, pela vida dos netos, pela vida dos primos, primas, tios, tias. Meu Deus, desça com o teu poder. E que a tua glória invada, e que a tua glória se manifeste, e que o teu poder se revele nessa casa, nessa família de uma forma especial. No nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu me dirijo a todo mal, a toda obra do inferno, a toda situação do diabo que tem se levantado nessa casa, as brigas, as discussões, os desentendimentos. Meu Deus, o que tem imperado nessa família é o egoísmo, é a agressividade, é o medo, meu Deus, é a angústia, é a mágoa. Em nome de Jesus Cristo, eu exijo que toda força das trevas, eu exijo que toda força do mal que tem se levantado contra a casa desta pessoa, contra a família desta pessoa, eu exijo que caia por terra todo sentimento contrário, todo mal que tem atormentado, que tem assolado a saúde, que tem assolado a fonte de renda. Eu repreendo essa ação maligna, eu repreendo esta obra do inferno e eu exijo que todo mal, que toda obra do diabo vá embora
caia por terra em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Pense com carinho. Às vezes você pode até discordar do que eu falei, é um direito seu. É um direito seu, e saiba que eu respeito a opinião alheia, né? A opinião das pessoas eu respeito. Mas pense nisso com carinho, tá bom? A Cláudia Fernandes está aqui com a gente, a Rosimeire Silva também está, tem várias pessoas. Se eu for citar nomes eu vou até errar, mas olha, fica com o meu carinho, fica com o meu abraço e medite nisso. Medite nisso. Está aqui a Leide Souza, que é lá de Itu, está conosco. Deus abençoe a senhora, a família, tá bom? E que Deus abençoe a vida de todos vocês, a família. Respeite as orientações que têm sido dadas, tá? Eu tenho dado ênfase a isso, porque a gente não quer perder ninguém, tá bom? Então, respeite as orientações, não é brincadeira. Procure, vamos cuidar dos nossos pais. Eu não tenho ido na casa dos meus pais, nem na casa da minha sogra, não tenho ido por amor a eles. Às vezes o meu corpo tem mais imunidade, ou às vezes o deles tem mais imunidade. Então não vale a pena a gente expor as pessoas que nós amamos em risco. Quando você for sair na rua, faça o uso da máscara. Aqui na cidade de Guarulhos, o prefeito se manifestou ontem dizendo que é obrigatório o uso de máscara. E até devemos orar pelo prefeito, porque olha, ele tem travado uma batalha, os prefeitos, os governadores, cada um tem tentado fazer o seu melhor. Nós não vamos entrar no mérito, mas se ponha no lugar da autoridade. Poxa, é difícil, viu? É difícil. Ontem eu estava falando para minha esposa, eu falei, poxa, eu não queria estar no lugar do prefeito de Guarulhos, não. Sabe, as pessoas criticando, pessoas falando mal, pessoas não entendem. Sabe, é difícil. É difícil às vezes você lidar com pessoas só com sabedoria de Deus. Acho que foi brincadeirinha agora, né? Acho que foi por isso que quando Deus falou para o Salomão, falou assim, Salomão, pede o que quiser. E Salomão sabia que ele ia reinar, ele falou, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria para lidar com esse povo. Aí Deus falou, olha, por que você não pediu outra coisa? Pedisse sabedoria, eu vou te acrescentar outras coisas. Porque ele sabia que a coisa era séria. Embora depois, no final, ele se perdeu, ele desviou, acabou fazendo umas bobeiras aí, mas eu creio que o pedido dele foi sábio. Então, ore. A dona Rosa Fernanda, um abraço para a senhora, né? A senhora está com a netinha aí, toda a netinha novinha, que bênção, viu? Deus abençoe a senhora e a família, tá bom? Todos vocês. Então, ore pelas autoridades. É difícil. Ontem eu estava, como eu falei, eu estava acompanhando a live do prefeito aqui de Guarulhos. Eu falei, meu Deus, e todo dia ele tem feito, sabe? Então você vê a pessoa tentando, trabalhando, ele é ser humano como eu e você, sabe? É ser humano como nós. E às vezes o nosso critério é complicado, tá bom? Um beijo para todos vocês. Tá? Obrigado por terem estado conosco nessa live. Eu amo vocês em nome de Jesus. E no que precisar do Pastor Douglas está à disposição, tá bom? Boa quarta-feira. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.